Olá, advogados, operadores do direito. Eu me chamo Ana Célia Marques, eu sou professora em Direito Empresarial e o meu foco é em recuperação extrajudicial, judicial e na falência do devedor empresário. O objetivo desse curso é capacitar vocês, advogados, que são operadores do direito, a atuar na área de reestruturação de empresas que estão passando por um momento de crise econômico-financeiro, mas que no seu dia a dia, a gente pode falar assim, mantém ainda condições de cumprir a função social e se manter no mercado. Então, este curso é destinado justamente a trazer um aspecto legal, processual e prático do instrumento da recuperação judicial, extrajudicial e da falência do devedor empresário. Antes da gente começar a falar sobre a recuperação judicial, alguns pontos a gente precisa conversar. Esse curso, o objetivo dele não é trazer de forma maçante o que uma doutrina pensa, o que um doutrinador vai falar. A gente aqui vai ter um bate-papo sobre o que é recuperação judicial. Trazer de uma forma bem prática e bem didática para facilitar o entendimento. Existe, é claro, o interesse público de que algumas sociedades ou empresários individuais se mantenham no mercado devido a cumprir a função social. O que é cumprir a função social? Naquela sociedade em que ele está inserido, ele consegue gerar empregos, ele consegue produzir renda, ele consegue pagar os seus impostos, ele cumpre a função social. Então, há interesse do Estado de que aquela sociedade se mantenha em plena função. De lado oposto, a gente entende também de que também há interesse público de que uma sociedade, quando se demonstra insolvente, ou seja, ela não terá a possibilidade de soerguimento, de voltar à produção normal, que ela seja banida. Por que ela tem que ser banida? Para que ela não cause maiores prejuízos. Prejuízos econômicos, prejuízos aos seus credores, prejuízo ao fisco, porque ela deixa de arrecadar tributos. Então, o Estado, ele ao mesmo tempo em que ele tem interesse de que alguma sociedade continue, ele tem o interesse de que alguma sociedade saia daquele ambiente a qual ele está inserido. Dentro disso, a gente já consegue entender basicamente que existe uma diferença em o que é recuperação judicial e o que é falência. Recuperação judicial, a gente quer soerguer a empresa. Falência, a gente quer banir aquele agente insolvente. Esse é um momento muito oportuno para quem quer entrar no ambiente da recuperação judicial, porque a gente está tendo uma das maiores crises financeiras dos últimos tempos. Se a gente for olhar para os indicadores que é apontado pelo Serasa Experian, no ano de 2024, nós tivemos 2.200 pedidos de recuperação judicial. Esse ano, no ano de 2025, até mais ou menos abril, a gente já tinha passado de 160 pedidos. Esse número é alarmante. E isso não significa que somente empresas de grande porte podem pedir a recuperação judicial. Por mais que seja um instituto ainda um pouco não disseminado no ambiente, no ordenamento jurídico, este tem sido o instrumento mais eficaz. Algumas empresas vão até falar, alguns credores vão falar assim, pedir a recuperação judicial é nada mais, nada menos do que um calote legalizado para aquela empresa. Não é bem assim. A gente sabe que quando o empresário ele passa por uma crise econômica, aquilo é momentâneo. Você pode melhorar ao longo do tempo. Você pode reestruturar a sua empresa para que ela volte a produzir. Então, não é um calote legalizado, ela vai reestruturar. E através de um plano de recuperação judicial que é apresentado por este devedor, ele vai trazer os meios mais eficazes de soerguimento. Quais são as possibilidades de pagar os seus credores, de reestruturar, renegociar com o fisco? Que a gente precisa ter em mente o seguinte, não são apenas os credores
Eu digo credores, pessoa física, pessoa jurídica, que a gente tem que negociar. A gente também tem o fisco e isso é uma novidade que eu vou trazer para vocês. Só trazendo uma breve introdução, antes da alteração da Lei 14.112 de 2020, que trouxe inovações para a Lei 11.101 de 2005, a gente tinha uma certa legalidade, partindo pelos nossos tribunais superiores, da não apresentação da certidão de débito fiscal para a homologação do plano. Isso é uma novidade que eu vou trazer para vocês. Por quê? Depois de 2020, passou-se a exigir de forma plena que para a homologação do plano de recuperação judicial você apresente a CND, seja ela com efeito positivo, seja ela com efeito negativo. Para homologar o plano de recuperação judicial, você precisa apresentar essa certidão. Mas vamos lá, isso será objeto depois, mais à frente. Como eu disse, toda empresa, quando ela está passando por uma crise econômica, ela deveria, em tese, ela deveria já buscar ajuda. Essa ajuda poderia ser feita com a parte de contabilidade, para entender o que está acontecendo, ou contratar uma consultoria para ver qual é a forma que ela pode buscar de melhoria, seja, a gente está num avanço cada vez mais da tecnologia, então as empresas precisam se adaptar, trazer inovações, ela precisa entender o que ela está passando para poder buscar uma ajuda. Então vamos lá. Antes mesmo dela chegar à crise, ela já sabe que existem fatores que demonstram que isso será agravado ao longo do tempo. Quando a gente fala em crise econômica, a gente precisa entender que ela está tendo menos receita e ela está tendo mais gastos. Ou seja, ela está recebendo menos e ela está gastando mais. Algo aí está errado. O segundo ponto que ela também precisa identificar se é uma crise financeira, ou seja, eu demoro a receber, mas eu tenho uma data mais certa para pagar. Eu estou recebendo menos e eu não estou conseguindo adimplir na data correta. E a crise patrimonial eu não tenho ativos o suficiente para saldar o meu passivo. Esses tipos de crise, eles são importantes porque quando a gente vai fazer o nosso pedido de recuperação judicial, a gente vai apresentar isso para o magistrado. Olha, eu estou passando por uma crise, essa crise ela tem um fruto, seja numa crise econômica, seja numa crise financeira, seja numa crise patrimonial, e eu preciso demonstrar isso para o magistrado para que eu tenha o pedido de deferimento do processamento. Tudo que será falado aqui, a gente já sabe que é embasado na Lei 11.101 de 2005. Lembre-se, essa lei, ela teve uma alteração em 2020, através da Lei 14.112. Então, em 2020, tivemos alguns institutos que foram inseridos na recuperação judicial e que tiveram por intuito facilitar a atuação daquela empresa no soerguimento. Vamos lá. Então, o que é recuperação judicial e aonde ela está regulamentada? Lei 11.101 de 2005, entre os capítulos 3 e 4. Essa recuperação judicial, ela é uma renegociação coletiva entre os seus credores e o devedor. Esse devedor pode ser uma sociedade empresária ou um empresário individual. Isso tem que ficar bem claro, porque a Lei 11.101 de 2005, eu vou demonstrar aqui para vocês, ela tem, deixa eu só mudar aqui de tela, ela tem uma destinação lá no artigo 1º. Diz a lei, essa lei disciplina a recuperação judicial, recuperação extrajudicial e a falência do devedor empresário e da sociedade empresária. Então, eu estou falando do devedor empresário individual, sociedade empresária.
Logo abaixo, no artigo 2, ela vai dizer: essa lei não se aplica a quem? A empresas públicas. Por quê? Porque eu estou falando de dinheiro público. Então, ela não se aplica a empresas públicas e a sociedades de economia mista. Isso é uma exclusão total, não será aplicada. Logo abaixo, no inciso 2, ele vai dizer que trata-se, a lei não se aplica a instituições financeiras, públicas ou privadas, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade de operadora de plano de saúde, de assistência à saúde, né? A sociedades seguradoras, sociedade de capitalização e outras entidades. Vamos lá. Quando a gente fala disso, a gente não tem uma exclusão total, diferente do inciso 1. Do inciso 1, não será aplicado de forma alguma a Lei 11.101 de 2005. No inciso 2, ela é uma exclusão relativa, ou seja, pode haver, em certo momento, de que uma dessas, instituição financeira, pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, plano de saúde, ela possa sim se submeter à recuperação judicial. Entretanto, para que isso aconteça, ela tem que ter tido um procedimento prévio disposto em legislação específica para aí sim, olha, não foi resolvido aqui, aí eu posso me submeter à recuperação judicial. Bem, esses dois pontos são extremamente importantes. A gente precisa realmente saber quem são os legitimados ativos para a propositura do pedido de recuperação judicial. Então, a gente já sabe que é o devedor, empresário individual, ou a sociedade empresária. Sociedade simples é submetida à recuperação judicial? Não, não é. Sociedade de advogados? Não, não é submetida. Estou falando em sociedade empresária ou ao empresário individual. Vamos voltar aqui. Então, a recuperação judicial é uma renegociação coletiva entre quem? Os seus credores e o devedor. Quando a gente fala de uma recuperação extrajudicial, ela está regulamentada também na Lei 11.101 de 2005, lá no capítulo 6, e eu estou falando de quê? De um acordo entre o devedor e seus credores. E este plano de recuperação extrajudicial, ele é levado ao Poder Judiciário apenas para uma homologação. Totalmente diferente. Eu faço uma negociação prévia com os meus credores, eu, devedor, faço uma negociação prévia com os meus credores e levo ao Poder Judiciário apenas para homologar. A gente já vai falar sobre isso. E a falência é aquele interesse que o Estado tem de banir o agente insolvente. Está regulamentada lá no capítulo 5 da Lei de Recuperação Judicial e é um processo, então, de liquidação do patrimônio do devedor para o pagamento dos seus credores. A gente já conheceu, então, que esses três institutos, apesar de estarem previstos na mesma lei, são institutos totalmente diferentes. Eu coloquei aqui uma visão geral sobre o que é a recuperação judicial, porque quando a gente fala em recuperação judicial, a gente vai pensar assim, mais uma vez a gente vai falar, isso só vai para empresas grandes, isso só será utilizado por empresas que têm condição financeira de participar desse pedido de soerguimento. Via de regra, a gente sabe que é um processo custoso. Realmente existem custos ao longo do processo de recuperação judicial que o devedor precisa se planejar para efetuar o pagamento. Mas embora ele tenha esse custo, se ele não pedisse a recuperação judicial, eu ouso dizer que aquela atividade já seria banida. Aquela atividade já não teria mais condições de se manter no mercado. Vamos olhar rapidinho o panorama do que é a recuperação judicial? Eu tenho a petição inicial. O que é isso? Você, advogado,
da empresa que está passando por um momento de crise econômico-financeiro, você vai apresentar certa documentação e pedir ao juiz o deferimento do processamento da recuperação judicial. Ouça bem, deferimento do processamento da recuperação judicial. Eu não estou falando ainda da concessão da recuperação judicial. Eu estou lá no início. Deferimento do processamento da recuperação judicial. O juiz deferiu esse processamento? Ele analisou a minha petição inicial, viu que eu cumpri os requisitos? Ótimo. Ele defere o processamento da recuperação judicial e ele vai trazer algumas obrigações para esse devedor empresário e para uma figura chamada administrador judicial. Eu ainda não estou entrando exclusivamente em cada ponto. Eu só estou te apresentando para você conhecer um pouco do que era a recuperação judicial. Depois de deferido o processamento da recuperação judicial, caberá ao devedor apresentar o plano de recuperação judicial. Lembra que eu falei lá no início que quando a gente pede ou a gente entra no processo de recuperação judicial, a gente precisa apresentar os meios de pagamento dos seus credores? É justamente aqui. Então, entre a decisão de deferimento do processamento até 60 dias, ele tem para apresentar o plano de recuperação judicial. Apresentou o plano de recuperação judicial, acontece o quê? Acontece o momento oportuno para os seus credores, aqueles que foram listados lá na petição inicial, apresentarem objeções ao plano de recuperação judicial. O que é uma objeção? Para que serve a objeção? Por que eu preciso apresentar a objeção a este plano de recuperação judicial? A gente também vai falar sobre isso. Depois dessa apresentação do plano de recuperação judicial, veja, apresentei eu, credor, apresentei a objeção, eu tenho a Assembleia Geral de Credores. A prática é um pouco diferente da lei. Nem sempre o que está previsto ali é o que acontece na prática. A partir do momento em que você apresenta a objeção, diz a lei no artigo 56 que você terá o prazo de 150 dias para celebrar, para acontecer a Assembleia Geral de Credores. Por que eu digo que nem sempre é tão correto dizer o prazo de 150 dias? Porque não acontece. A gente tem um estudo que é bastante interessante sobre a durabilidade de um processo de recuperação judicial. E foi demonstrado através desse estudo que esses 150 dias, em praticamente nenhum processo de recuperação judicial acontece dentro desse período. Existem fatores que podem acontecer que vão atrasar. Ana, mas isso, se não acontecer no prazo, o que acontece então? Tem a convolução em falência? Calma. Não tem a convolução em falência. Existem alguns fatores que podem acontecer que vão postergar esse prazo de 150 dias. Então, depois da Assembleia de Recuperação Judicial, o plano foi aceito. Todas as 4 classes que são listadas na recuperação judicial foram aprovados. O que acontece? Acontece a homologação do plano e aí sim a concessão da recuperação judicial. Essa sentença de concessão da recuperação judicial serve para marcar o lapso temporal de 2 anos a qual o devedor empresário ele vai ficar sob uma vigília do Estado, vigília do Poder Judiciário, para cumprir o plano de recuperação judicial. Significa dizer que eu tenho 2 anos para pagar os meus credores? Não. Eu tenho 2 anos sobre um período de fiscalização. Porém, esses 2 anos é só para isso. Nada impede que eu postergue o pagamento. Mas
todas essas condições elas serão condensadas no plano de recuperação judicial. Ótimo, então a gente já viu um panorama da recuperação judicial, como funciona, a gente já entendeu que a gente tem 2 pontos que são marcos na recuperação judicial, que é o deferimento do processamento e a concessão efetivamente da recuperação judicial. Eu costumo dizer que a recuperação judicial ela é algo muito tranquilo de acontecer. Existe uma parceria entre... Parceria que eu estou dizendo é no sentido de, olha, qual é o meu objetivo? Soerguimento da atividade empresária. Eu quero voltar à atividade. Qual é o objetivo do Estado que a gente falou lá no início? A manutenção da empresa que cumpre a função social. Então, eu tenho 2 pontos que querem um único objetivo, o soerguimento. Então, essa parceria, quando ela funciona de forma eficaz, o devedor contribui, cumprindo os requisitos da lei, e o judiciário permanece nessa possibilidade de recuperação judicial, o processo ele tem de ser rápido, célere. Vamos lá. Eu falei para vocês que o objetivo da recuperação judicial está lá no artigo 47 da lei. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir o quê? A manutenção da fonte produtora. Quem é a manutenção da fonte produtora? A empresa. O emprego dos trabalhadores, o interesse dos credores e promovendo, assim, a preservação da empresa e cumprindo a sua função social. Essa função social que eu falei lá no início, quando ela está inserida em um determinado ambiente. Vamos trazer para a prática? Vamos lá. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve a Universidade Gama Filho. A partir do momento em que a Universidade Gama Filho ela começa a ter uma crise econômico-financeira, e aí eu não estou entrando no ponto se teve uma convolução em falência, se teve a decretação da falência, o que aconteceu, mas eu estou falando do objeto em si. A partir do momento em que essa universidade ela passa a ter crise, tudo o que está ao redor dela também é atingido. Quando tem a decretação da falência dessa universidade, o que acontece? Tudo o que está inserido em volta dela tem a sua morte. Morte que eu digo é, se você for ver o bairro da Gama Filho, acabou. Praticamente acabou. Existiam empresas de Xerox, existiam lanchonetes, existiam papelarias, todo aquele comércio que está ao redor, ele também sofreu com a falência daquela universidade. Vamos trazer mais um caso? Quando a gente fala em Americanas, a gente sabe todo o percurso que a gente está passando com essa empresa e quantos credores foram atingidos com o pedido de recuperação judicial. Quanta gente é atingido quando uma empresa entra com pedido de recuperação judicial? Seja o trabalhador, que pode perder o seu emprego, seja os seus fornecedores, que podem deixar de fornecer aquele determinado produto, serviço, seja o que for, e seja até mesmo o Estado, porque o Estado deixa de recolher um determinado tributo. A partir do momento em que a gente fala em geração de riqueza, a gente vai pensar assim, mas se eu tiver que pagar um fornecedor e o Estado, eu vou botar numa balança e eu vou pagar primeiro os meus fornecedores. Sim, na prática realmente é isso que acontece. As pessoas deixam o passivo fiscal como uma última forma de resolução. Muitas das vezes só vão passar a renegociar aquele determinado passivo fiscal depois que você teve a homologação do plano. Isso não seria o correto. A partir do momento em que você quer reestruturar a sua empresa, você tem que lembrar que você tem que ter condições de manter a atividade aqui em pleno funcionamento,
com as coisas que têm que ser pagas, adimplidas, fornecedores, luz, água, condomínio, aluguel, seja o que for, o imposto, como ela também tem que ter a possibilidade de adimplir com aquele plano de recuperação judicial. Então, o artigo 47 da lei, ele é muito claro, muito objetivo, ao trazer que o objetivo da lei 11.101 de 2005 é viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor. Então, a gente já falou aqui que a gente precisa superar a crise econômico-financeiro, a gente já falou sobre a manutenção da fonte produtora, do emprego do trabalhador e do interesse dos credores. Veja, muito se fala sobre o princípio da preservação da empresa. Até que ponto esse princípio deve ser aplicado e como deve ser aplicado? Porque a empresa ela não deve ser preservada a todo custo. Vimos lá no início, e aí eu volto neste ponto para te dizer que há interesse público de que uma sociedade que se demonstre viável permaneça no mercado. Mas eu também tenho interesse público de que o agente insolvente seja banido da sociedade. Se ele é insolvente, ele não tem mais a forma de continuar na atividade, ele precisa sair do mercado o quanto antes para que não tenha mais prejuízo aos seus credores. Então, a preservação da empresa, ela tem que ser vista até que ponto ela pode ser benéfica àquela empresa. A gente falou também lá no início de que algumas atividades, o devedor empresário, né, seja empresário individual ou seja sociedade empresária, ele está sujeito à recuperação judicial. Mas esse funcionamento da recuperação judicial acontece de que forma? E aí a gente já começa a entrar literalmente no processo de recuperação judicial. Quando eu vou interpor o meu pedido de recuperação judicial, eu preciso ter um local apto. Qual é o foro, qual é a competência territorial que eu preciso distribuir a minha ação? Lá no artigo 3º da Lei 11.101, dita-se que é competente para homologar o plano de recuperação judicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência do devedor empresário, o local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do país. Vamos lá. O que é o local do principal estabelecimento do devedor? A gente precisa ter um pouco de atenção aqui. Com certeza é a sede? Então, eu olhei lá, eu vi que a sede é aqui, eu vou aplicar aqui, essa será a minha competência territorial. A resposta é negativa. Por quê? Porque por mais que eu tenha a sede, eu posso ter uma filial que se produza mais, que seja o centro administrativo e que ela seja o principal estabelecimento do devedor. Então, eu preciso ter atenção a isso. Qual é o local do principal estabelecimento do devedor? Aonde são emanadas as ordens, aonde eu tenho maior fluxo de caixa, qual é a minha sede que eu vou distribuir a recuperação judicial. A gente já sabe que alguns tribunais têm as suas varas empresariais. Nem todos ainda têm, mas a gente já sabe que alguns já têm essas varas empresariais, que são juízes que já estão capacitados para julgar esses processos de recuperação judicial. Então, óbvio, quando eu tenho uma vara empresarial, eu sei que eu vou distribuir naquela vara, né? Eu vou direcionar, eu vou endereçar aquela vara empresarial da localidade do principal estabelecimento do devedor. Isso é um ponto bem interessante. Então, eu já sei qual é o meu endereçamento.
Local do principal estabelecimento não necessariamente será a sede daquela empresa. Eu preciso identificar qual é o foro, qual é o ponto que emana as decisões, que tem o maior fluxo de caixa. Dita a lei também, lá no artigo 48, que a petição inicial deverá ser instruída com alguns documentos. E esses documentos estão previstos no artigo 51 e eles são extremamente importantes para que você tenha o deferimento do processamento da recuperação judicial. Se a gente for lá no artigo 48, dita a lei, poderá requerer a recuperação judicial o devedor, devedor empresário individual ou sociedade empresária, no momento do pedido que exerça regularmente a sua atividade há mais de 2 anos e que atenda alguns requisitos. Vamos lá. De forma breve, eu vou falar aqui para vocês que esse caput do artigo 48, ele tem uma exceção. Exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos. Vamos falar um pouquinho, rapidinho, sobre o empresário rural? A atividade rural, está lá na Lei 11.101 de 2005, você pode exercer a atividade rural sem ter constituído uma empresa. Vamos usar empresa no sentido amplo. Você pode exercer a atividade rural sendo pessoa física. Entretanto, para você pedir a recuperação judicial, você tem que estar inscrito lá na junta comercial. Bem, então eu vou ter que esperar 2 anos para que eu peça a recuperação judicial, porque a lei está falando lá regularmente, exerça regularmente a atividade por mais de 2 anos. Então, eu, empresário individual, produtor rural, que não tinha inscrição na junta comercial, eu vou ter que me inscrever e eu vou ter que esperar 2 anos para pedir a recuperação judicial? Não. O produtor rural é uma exceção a este artigo, a este caput, e você poderá pedir a recuperação judicial, desde que regularmente inscrito na junta comercial, mas não precisa comprovar os seus 2 anos. Beleza. Então, esquece de novo o produtor rural. Vamos falar de um modo geral. O empresário individual e a sociedade empresária deverá cumprir o artigo 48, demonstrando que ele não é falido e, se foi falido, ele tem que ter tido declarado extinta as suas obrigações por sentença transitado em julgado. Ou seja, ele até pode ser falido, desde que já tenha sido declarado extinta por sentença transitada em julgado. O segundo requisito, e esse requisito também é muito importante, porque a gente vai lembrar aqui de uma empresa que vivenciou, ou melhor, que vivencia este momento, é não ter há menos de 5 anos obtido a concessão da recuperação judicial. Eu acredito que nesse momento você tenha pensado na empresa Oi, que ela pediu recentemente mais um pedido de recuperação judicial. Então, eu já falei que ele não pode ser falido. Se for falido, ele tem que ter tido já a declaração de extinção com a certidão do trânsito em julgado. Ele não pode ter tido há menos de 5 anos obtido a concessão da recuperação judicial. E ele também não poderá ter há menos de 5 anos obtido a concessão da recuperação judicial com base no plano especial. A gente fala disso num próximo momento. Outro ponto interessante, em que dita o artigo 48, é que ele não pode ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer crime previsto. Crime, Ana, crime fora do Código Penal?
Sim, a Lei 11.101 de 2005, ela também traz a possibilidade de alguns crimes, da prática de crimes. A gente vai ver isso também no momento oportuno, mas essa lei também traz a possibilidade de cometimento de alguns crimes por uma qualquer pessoa, né? Então, vamos lá. Então, vamos recapitular rapidinho? O artigo 48 diz que poderá requerer a recuperação judicial 2 anos de atividade, não pode ser falido. Se foi falido, ele tem que ter tido já a extinção por sentença transitada em julgado. Ele não pode ter tido, há menos de 5 anos, obtido a concessão da recuperação judicial, ou não ter, há menos de 5 anos, obtido a concessão da recuperação judicial com base no plano de recuperação especial. Ele não pode ter sido condenado, não ter tido a prática de nenhum crime falimentar, e eu tenho ainda outros documentos importantíssimos para instruir a recuperação judicial. Veja, o não cumprimento deste artigo 51 ou do artigo 48 é causa de indeferimento da recuperação, ou melhor, do indeferimento do processamento da recuperação judicial. Lembra que eu falei para vocês que existem algumas crises, alguns fatores que a gente precisa identificar lá no início, no processo de recuperação judicial? Antes mesmo dessa propositura, é justamente aqui. Dita o artigo 51, a petição de recuperação judicial será instruída com a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e as razões da crise. Quando você faz a sua petição inicial, você endereçou ao local do principal estabelecimento do devedor, você qualificou as partes, trouxe lá que ele é empresário individual ou sociedade empresária, fez toda a qualificação, você identificou que é um pedido de recuperação judicial e logo abaixo você já sabe a sua competência, você vai demonstrar para o juiz quais são as causas concretas da situação patrimonial do devedor e quais as razões da crise econômico-financeira. Veja que, nesse momento, o advogado precisa se atentar para um detalhe. Não é qualquer crise. Ah, teve uma crise, uma guerra, e aí isso me atingiu. Não é assim. Você tem que demonstrar de uma forma eficaz e específica que aquela determinada crise que aconteceu em outro lugar veio te atingir. Vamos trazer mais para a realidade? Covid-19. A gente esperava passar por isso? A gente não esperava. Diversos setores, por exemplo, transporte, transportadoras, estão ainda tendo reflexo da Covid-19. Por quê? Porque elas deixaram de produzir. Ninguém sabia se você poderia circular, quanto tempo ia demorar, o que ia acontecer. Tivemos a paralisação de diversas atividades. E essas empresas de transporte, se você não produz, você não envia mercadoria ou ficou parada. Ficou parada. E a partir desse momento, você deixa de receber, você mexe com o seu fluxo de caixa e você começa a ter uma crise. A crise da Covid-19, ela é suficiente para embasar a sua recuperação judicial? Depende. Como é que ela me atingiu? Eu vou ter que demonstrar isso para o juiz. Eu vou ter que dizer para ele que a Covid-19 trouxe reflexos negativos. Olha, eu deixei de produzir, eu deixei de vender, eu deixei de arrecadar. Algumas empresas tiveram até uma evolução. A gente precisa entender esse cenário. Voltamos às transportadoras? Vamos lá. Transportadoras. Vamos pegar um caso aqui de uma transportadora.
ela vai entrar com pedido de recuperação judicial, ela fala: excelência, a minha crise, a exposição das causas da minha crise, das razões que estão me levando a pedir a recuperação judicial, vem da Covid-19 e, consequentemente, depois daquela paralisação que tivemos dos caminhoneiros. Tivemos essa paralisação porque o diesel estava alto. Olha como é que eu já estou expondo determinadas condições que me levaram a passar por uma crise econômico-financeira. É claro que eu não vou trazer aqui todos os detalhes, porque você é algo individualista. Você precisa demonstrar o que aquilo atingiu. Você precisa demonstrar na sua petição inicial quais realmente foram as causas que te trouxeram àquela situação. Não adianta fazer um copia e cola de que, fulano está dizendo que a crise da Covid-19 foi suficiente para embasar o processo de recuperação judicial dele, eu vou embasar a minha. Porque eu sou caminhoneiro, porque eu tive a paralisação da atividade, porque eu tive o aumento do diesel, é suficiente para minha. Não, não é isso. A gente precisa individualizar. A gente precisa demonstrar realmente quais são as condições. Beleza, fizemos a exposição? É um básico, é um histórico. Você vai lá, você vai demonstrar, olha, trata-se de uma atividade rural, trata-se de uma atividade de transporte, eu atuo a partir de tal momento, eu venho produzindo isso, porém, acontece de ter uma crise que me levou com esses fatores. A alta dos juros que a gente está vivenciando, a alta do diesel e por aí vai. Você vai demonstrar de forma individualizada porque o seu cliente merece ter o deferimento do processamento da recuperação judicial.